paz do Senhor, queridos jovens, estamos mais um domingo aqui com vocês na lição número 5, datada então para este domingo, hoje, 3/5/2020, e na lição então do segundo trimestre, Tempos de Conquista, Fé e Obediência no livro de Josué. E nós já estamos então acompanhando juntamente com vocês mais uma lição de muitos aprendizados valiosos, de aplicação para as nossas vidas, né? Nossa vida pessoal, familiar e também na nossa vida profissional também. Então nós somos gratos a Deus por mais este domingo. Nós estivemos então aqui junto com vocês na primeira lição, que foi uma lição introdutória. E agora nós estamos então com a quinta lição, que tem como tema confirmando o conserto. O texto do dia nos diz: ao qual nossos pais não quiseram obedecer, antes rejeitaram e em seu coração se tornaram ao Egito. Essa referência ela encontra-se em Atos, no capítulo 7, versículo 39. A síntese da lição, da aula de hoje, nos diz: Deus confirmou um conserto conosco mediante a nossa fé em seu Filho Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, nós iremos estudar nessa lição sobre conserto. Amém? Para entendermos melhor um pouquinho sobre conserto, é necessário conhecermos um pouquinho sobre o significado dessa palavra. Ela tem alguns sinônimos, entre eles quer dizer pacto, quer dizer aliança, quer dizer acordo, né? Conserto é isso, é um pacto, é uma aliança, é um acordo. E nesse contexto, nós estamos falando, então, um pacto com Deus, com o próprio Deus, queridos jovens. Um compromisso firmado com o nosso próprio Deus. Então, o que seria um pacto? É uma relação na qual cada indivíduo tem direitos e obrigações no que é firmado entre ele e outra pessoa. Deus disse a Abraão que iria abençoá-lo ele grandemente, mas seria necessário também que Adão, de certa forma, fizesse algo para receber a bênção. Um concerto firmado com o próprio Deus, e Abraão aceitou então ali esse concerto com o próprio Deus. Então, nós vamos então ver nesse decorrer dessa lição especificamente duas ordenanças direcionadas por Deus para o povo de Israel. Quais são essas duas ordenanças? A circuncisão e a Páscoa, deixada exclusivamente para o povo de Israel. Então Deus, irmãos, no decorrer da história, através dos livros bíblicos, nós presenciamos que o Senhor Deus, ele firmou vários pactos, vários concertos com o seu povo. E nós lembramos bem que Deus fez um pacto com Noé. O Senhor disse para Noé, então, que a terra não seria mais destruída com água. E houve, então, ali um sinal de confirmação de Deus e a terra através da pessoa de Noé. E qual foi esse sinal visível que o Senhor firmou então com Noé? Por exemplo, se duas pessoas hoje, né, para nós entendermos melhor o que seria essa confirmação de acordo ou de concerto entre duas pessoas ou de aliança entre duas pessoas. Se eu tivesse fazendo então agora, nesse momento, um acordo com outra pessoa, se eu estivesse vendendo algo ou comprando algo, e no final dessa negociação, o que seria então necessário para uma comprovação nítida que o acordo havia sido firmado? Nós então pegaríamos, apertaríamos as nossas mãos. Da mesma forma, o Senhor Deus, ao firmar um compromisso com outra pessoa, o Senhor Deus então confirma esse acordo através de um sinal. Na vida de Noé, quando o Senhor firmou ali aquele compromisso com Noé, que o Senhor não destruiria mais a terra com água, o acordo, o sinal que o Senhor então fez com Noé, ficou então
a situação acordada com Deus foi um arco-íris no céu. Toda vez que aparecia o arco-íris, o Senhor lembrava então do acordo do pacto que o Senhor tinha feito com Noé. Na lição de hoje, nós estudaremos sobre um pacto também, que o Senhor fez com o seu servo Abrão, certo? O texto bíblico nos mostra, está escrito então em Josué, no capítulo 5, então são 10 versículos, nós leremos agora apenas 5. Como eu disse para vocês anteriormente, aqui a lição toda ela está baseada em 2 ordenanças deixadas pelo Senhor, que é a circuncisão e a Páscoa. Em confirmação a isso, o autor da lição, o escritor da lição, ele se baseou em Josué capítulo 5. O versículo de número 3 diz: Então Josué fez para si facas de pedra e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. No versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar vir a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos terra que emana leite e mel. Então, todos esses 4 versículos aqui são concernentes à circuncisão. O versículo de número 10 nos diz: Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. A introdução nos diz: Deus chamou o patriarca Abrão e fez com ele uma aliança. Então, toda essa introdução, ela é um ponto de vista geral de toda a aula que nós estudaremos hoje aqui com vocês. Para cumprir a sua parte, como de forma de aceitação do concerto, Abrão deveria comprometer-se com a prática da circuncisão em todos os homens de sua casa. Ele aceitou o desafio e muito tempo depois, às vésperas do Êxodo, o Senhor estabeleceu a festa da Páscoa, a qual foi celebrada 2 vezes, na saída do Egito, no deserto do Sinai. O Senhor estava ensinando o seu povo sobre a obediência e a devoção. Todo-Poderoso lhes dava mantimento, conforto, proteção, porém requeria deles, como requer da igreja, uma atitude de fé e obediência, né? Mas, ao contrário, eles rebelaram-se contra o Senhor. Em face disso, Deus tirou-lhes o privilégio da celebração da Páscoa e admitiu ou permitiu a não circuncisão do restante do povo, até o dia em que puseram os pés em Canaã. Neste instante, Deus determinou uma nova circuncisão e a comemoração da Páscoa. Uma nova etapa da vida deles estava chegando e por isso precisava manter a intimidade com Deus, confirmando a parte deles na aliança. Nós vemos então aqui, antes de começarmos o primeiro ponto, que Josué, sucessor de Moisés, é um livro belíssimo. Na nossa primeira lição que nós estivemos ministrando aqui, até fiz essa sugestão, jovens, da gente, então, lermos o livro todo de Josué nesse período de quarentena que nós estamos vivendo. Eu já cumpri minha parte, né? São lições, são capítulos maravilhosos de edificação espiritual para a nossa fé cristã. Então, faça você também. Aproveite esses dias que você está em casa para você ler e se aventurar, né, pelas histórias bíblicas maravilhosas que temos então no livro de Josué. E o Josué aqui, ele é o protagonista principal dessa restauração, dessa aliança com Deus que havia sido deixada, né? O Senhor, de certa forma, rejeitou o povo de Israel naquele tempo e agora vem Josué como um líder autorizado pelo Senhor
e o povo ouvia Josué. Era uma geração que tinha surgido ali no deserto, mas uma geração que, de certa forma, tinha o seu coração voltado a atender e obedecer à voz de Deus. E aí, meu amigo, quando a gente atende à voz do Senhor e obedece à sua vontade, ai, coisas maravilhosas e grandiosas o Senhor nos dá, né, e permite que aconteça nas nossas vidas. É uma consequência. Quem é obediente ao Senhor recebe bênçãos do Senhor também. Então, em Gênesis, no capítulo 17, para entendermos este pacto que o Senhor fez com Abrão, o Senhor nos diz no versículo de número 1 e 2: sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. E porei o meu conserto entre mim e ti, multiplicarei grandissimamente. E então nós vemos aí o próprio Deus chamando a Abrão e estabelecendo com ele uma aliança. O Senhor fazendo uma belíssima promessa a Abraão, que o Senhor multiplicaria a descendência de Abraão, o Senhor abençoaria a Abraão e a sua geração, mas era necessário que, para afirmação ou confirmação deste concerto, Abraão aceitasse então ali o concerto com Deus. E Abraão então aceitou o acordo que o Senhor estava sugerindo a Abraão, fazendo então essa promessa a Abraão. E qual foi o sinal então visível que Deus instituiu para que essa aliança fosse firmada e confirmada entre eles? Gênesis, mesmo capítulo 17, o versículo 10 diz assim: este é o meu concerto que guardarei entre mim e vós, a tua descendência depois de ti, que todo macho será circuncidado. E circuncidareis a carne do vosso prepúcio, isto será por sinal do concerto entre mim e vós. O filho de 8 dias, pois, será circuncidado, todo macho nas vossas gerações, o nascido na casa, e o comprado por dinheiro, e qualquer estrangeiro que não for da tua semente. E este foi então o sinal estabelecido pelo Senhor e aceito também por Abrão como uma confirmação do concerto estabelecido por Deus. Amém? O primeiro ponto nos diz assim: nós teremos 3 pontos no decorrer dessa lição, e nós então estaremos abordando os pontos mais nós estaremos abordando aqui os assuntos mais importantes, né, para a gente não pegar muito tempo então de cada ponto, certo? Então, o primeiro ponto nos diz: circuncisão, um pacto de Deus com os hebreus. Nós já lemos então aqui que, como firmação do concerto com Abraão, o Senhor estabeleceu este sinal visível com Abraão, que seria a circuncisão. O mesmo, né, submeteu-se nele, aceitou nele em si a circuncisão, já tinha, de acordo com nós lemos aqui, Abraão já tinha idade de 99 anos, Ismael, seu filho, já tinha então 13 anos de idade. A circuncisão era praticada em forma de ritual pelos hebreus e trazia em seu conteúdo não a concretização de uma aliança, mas a resposta humana ao concerto firmado pelo Senhor com o patriarca Abrão. Já lemos então as referências acerca deste concerto. Era, portanto, um ato de obediência e fé. Bem, vamos ler então Deuteronômio, no capítulo 10, o versículo de número 16, que nos diz: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não mais endureçais a vossa cerviz. Bem, era um ato de obediência e fé. Aqui, então, em Deuteronômio, a circuncisão ela é aplicada de uma forma, ela é usada de uma forma metafórica, certo? Onde agora o Senhor dizia para o povo de Israel, exortava ao povo de Israel, né,
que circuncidasse então o coração e que fossem obedientes a ele, visto que a gente viu aqui na introdução que o povo, de certa forma, se rebelaram contra o próprio Deus. Eles haviam então sido circuncidados, todos ali, e de certa forma tinham a prática da circuncisão realizada neles, mas não cumpriam no seu coração a obediência ao próprio Deus. Então, de certa forma, o Senhor, ele viu que era só aparência, que realmente no interior deles, eles não eram sinceros para com o Senhor. E nós podemos ver então que eles deixava uma marca na carne capaz de distinguir os israelitas dos demais povos. Nós já dissemos aqui que era uma ordenança para o povo de Israel. A circuncisão era realizada com uma faca de pedra, era um procedimento cirúrgico, os irmãos sabem disso, mas o que a gente pode então enfatizar aqui de mais importante é que o exterior, ele é importante para Deus, sim, mas ele é importante para Deus quando as minhas atitudes são um reflexo do meu interior, amém? E eu não posso obedecer a Deus ou seguir os seus preceitos por uma obrigação, mas por eu ser grato a Ele, por uma devoção e obediência, que são algo que acontece no meu interior. Deve haver mudança interior e exterior, sim, mas havendo só mudanças exteriores, aí seria apenas a aparência, né? E aí nós vemos aqui uns versículos muito importantes de se ler. Em Jeremias, no capítulo de número 29, diz assim, Jeremias 29, o versículo 13, nos fala: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Lembram do versículo que nós lemos, que o Senhor, ele estava requerendo então que circuncidassem o coração, porque de certa forma era um povo que se aproximavam de Deus apenas de lábios, apenas de palavras e não de sentimentos verdadeiros para com o Senhor. Era um povo que viviam longe do Senhor. Diziam ou manifestavam aparentemente que serviam a um Deus. Diante de toda aquela terra, eram considerados e reconhecidos como um povo de Deus. Mas interiormente, aquele que conhece o interior e sabe de todas as coisas do nosso Deus, via realmente que eram apenas aparência ou de palavras, mas verdadeiramente eles não serviam a Deus de jeito nenhum. Amém? Uma marca de Deus. A circuncisão produzia uma marca de autoridade e comunhão por demonstrar que Deus aceitava uma alma para adorá-lo. Em Deuteronômio, no capítulo 30, e o versículo de número 6, nos diz, vamos ler. E o Senhor, teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma, para que vivas. Então é necessário, além de demonstrar isso na prática, nas nossas atitudes, que tenhamos um coração transformado e próximo de Deus. Aquele que ama a Deus verdadeiramente, aquele que serve ao Senhor sinceramente, ele se esforça em agradar ao Senhor no seu exterior, através das suas atitudes e através do seu comportamento, manifestar então a existência de um Deus maravilhoso e que somos propriedade exclusiva deste Deus. Então devemos honrá-lo. Se nós um dia firmamos esse compromisso com o Senhor nosso Deus, nós temos que demonstrar isso através de uma prática de vida cristã condizente com aquilo que o Senhor requer, que tenhamos
perante ele, e não apenas de lábios, não apenas de práticas de rituais religiosos e de coração não de coração sincero, porque senão nós estaríamos sendo fariseus, segundo a Bíblia, né? O versículo 4 diz assim, de Jeremias 4, e o versículo também de número 4 nos diz assim, para fecharmos então esse pensamento. Circuncidai-vos para o Senhor e tirai os prepúcios do vosso coração, ó homens de Judá e habitantes de Jerusalém, para que a minha indignação não venha a sair como fogo e arda de modo que não haja quem o apague por causa da malícia das vossas almas, das vossas obras. Mais uma vez, o Senhor aqui, então, exortando ao povo a circuncidar perante o Senhor o coração dele. E aí a gente reflete, mais uma vez, que a circuncisão produzia essa marca de autoridade e comunhão com Deus. Então é importante a gente enfatizar essa palavra comunhão. Ter comunhão com Deus é ser amigo de Deus, é servir a Deus com sinceridade. E os que são, então, recebem essa marca do Senhor, demonstram isso voluntariamente perante o Senhor. Isso é aceitável diante do Senhor, rendendo ao Senhor graças e glórias através de uma alma grata ao Senhor e disposta para adorá-lo a Ele. É triste notar que a geração que saiu do Egito, não obstante circuncidada na carne, não tinha o coração e os lábios circuncidados. Nós já vimos isso. Por isso morreram no deserto. Esse era o grande desafio da geração e da nossa também. Ser obediente a Deus em tudo, não apenas na aparência, mas no homem interior. Nós servimos a um Deus que conhece o nosso interior e conhece também o nosso exterior. E é um Deus que não aceita a adoração apenas de lábios, né? Um Deus que não vê apenas o exterior. E nós vimos isso bem presente quando o Senhor nos diz em 1 Samuel capítulo 16, o versículo 7, o Senhor diz: porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Glória a Deus. Nós servimos a um Deus maravilhoso, que nos conhece e nos trata de acordo com a sinceridade que nós temos para com Ele. É triste notar que a geração que saiu do Egito, a geração que viu todos os milagres que o Senhor permitiu que acontecesse através da vida do seu servo Moisés, eles contemplaram ali todas aquelas pragas que vieram, já que Faraó não aceitou que o povo fosse libertos. Eles contemplaram a abertura do mar Vermelho para que eles pudessem passar. Por outro lado, eles foram uma geração de lábios, apenas de aparência e não de sinceridade. Como o versículo nos diz, eles estavam servindo a um Deus apenas de lábios e o Senhor não aceitava mais isso. Deus é misericordioso, mas o nosso Deus também, ele é justiça. E nós cremos que nosso Deus, ele dá sim a oportunidade para as pessoas se consertarem perante ele. Havia um pacto firmado ali, porém eles transgrediram o pacto firmado com o próprio Deus. Amém? E da mesma forma, quando nós estamos nesse sentido de que o Senhor não olha, o Senhor ele vê todas as coisas, ele vê aquilo que é só aparência, aquilo que é sinceridade, nós podemos trazer então para esse contexto o que aconteceu com Abel e Caim, né? O Senhor atentou para a oferta de Abel, porque ele ofertou ao Senhor com sinceridade. Foi uma oferta, né, de coração, foi uma oferta
que agradou ao Senhor, porque havia sinceridade ali naquela oferta. Então, o nosso Deus, ele é um Deus verdadeiro e ele também requer que nós sejamos verdadeiros para com eles. Como consequência disso, por eles não terem sido verdadeiros para com o Senhor, andaram em círculo por 40 anos e morreram num deserto. Tinha uma marca do Senhor na vida deles, mas eles não tinham um coração transformado, viviam de aparência. Terceiro subtópico nos diz uma marca que era um requisito para ser guerreiro. A circuncisão para um guerreiro soava como uma verdadeira proteção, que trazia a garantia da aliança abraâmica com Deus. Eis porque Davi, no confronto com Golias, insultou 2 vezes, chamando-o de incircunciso. Aquele jovem pastor de ovelhas conhecia muito bem o Deus de Israel, pela ação de uma pedra lançada por ele. A mão do Senhor, estava ali. O incircunciso gigante veio ao chão. Nas nossas pelejas, a única segurança que trazemos conosco é a obediência a Deus, pois a estratégia e perícia humanas, sem a aprovação do Senhor, para nada servirá. Amém? Então, nós temos uma marca, Isso, todos nós cristãos temos uma marca que o Senhor nos estabeleceu nas nossas vidas através do sangue de Cristo na cruz do Calvário. E o Senhor nosso Deus, Ele procura os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade, e não apenas de lábios. Então eu e você fomos chamados pelo Senhor e aceitamos o conserto de Deus nas nossas vidas e firmamos com o Senhor ali um pacto de obediência ao Senhor nosso Deus. E a obediência a Deus é tudo na vida do cristão. Se você for obediente e temente a Deus, como ele diz aqui, você pode estar passando por uma luta, você pode estar passando por algum problema, o Senhor será contigo. Porém, se não, o Senhor, isso trará consequência na sua vida, depois você tem atitude de desobediente ao Senhor. Amém? Então, para com Deus, a obediência ao Senhor é tudo, 1 Samuel, aqui no capítulo de número 15, o versículo de número 22, nos diz, 15 e 22. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Então, o povo de Israel ali só sacrificaram e não obedeceram ao Senhor. E o Senhor tem mais prazer na obediência a Ele, a sua palavra, do que em holocaustos e sacrifícios a Ele em vãos, Vãos, que não tem essência de uma pessoa verdadeiramente voltada a servi-lo de todo o seu coração e em sinceridade. E vemos então aqui que a obediência a Deus, como ele disse, você pode estar, como eu estava dizendo, você pode estar passando por luta, por provação, mas você não pode de jeito nenhum, de jeito maneira, confiar na sua força nem no seu braço. Agora nós vemos aqui em Salmo 20, versículo 7, que diz, uns confiam em carro, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. A nossa força não vem da força do cavalo, nem da força nem do rei, a nossa força vem do Senhor. Mas para que o Senhor use de misericórdia para conosco, é necessário manifestarmos a Ele uma obediência. Amém? Continuando aqui, um lugar chamado Gilgal, certo? Que é o segundo ponto. Gilgal, um lugar de aliança. Gilgal foi o local da renovação da aliança com o Senhor, amém? Onde havia uma ambiência, um ambiente de comunhão com Deus e unidade de propósito entre os israelitas. Nós já vimos isso, foi um fator decisivo para que eles conquistassem a terra, foi essa unidade. Eles viviam em unidade, eles viviam com o propósito de deixarem o pecado e servirem ao Senhor, por isso que
eles então foi permitido com que eles conquistassem a terra, aquela geração. E nós vimos também que eles tinham uma marca, né? Eles tinham passado ali pelo deserto, por aquilo tudo, mas eles mantiveram então a obediência ao Senhor ao ouvir ali a Josué. O doloroso ato da circuncisão em uma população adulta foi algo difícil a ponto de terem de ficar retido no mesmo lugar até Sarari. Em Gilgal, os israelitas foram restaurados, pois o opróbrio do Egito foi ali retirado. Então, quando nós falamos de Gilgal, nós estamos falando então de lugar de adoração, de restauração. Eles haviam caminhado pelo deserto, saíram do Egito, o povo de Israel, e passaram o Egito, todos que saíram do Egito em desobediência a Deus e murmurando contra Deus. Aquela geração que nasceu ali no deserto foi a geração que precisou passar por Gilgal, e a aliança do Senhor ali foi restituída na vida daquela nova geração. O povo que saiu do Egito, para nós termos uma ideia, eles tinham uma marca. Essa marca era um requisito de separação, era um requisito de propriedade exclusiva de Deus, mas não foi garantia de conquista da terra prometida, de vitórias. Por outro lado, nós podemos ver então que não adianta só nos submetermos ao sacrifício, é necessário a obediência. Não adianta você ter aceitado a Jesus como seu Salvador, ter levantado a sua mão, se entregado a Ele, mas no fundo você não vive uma vida de santidade ao Senhor nosso Deus, de entrega total ao Senhor nosso Deus. Então é necessário voltar a Gilgal, a um lugar de restauração e firmar um novo concerto com o Senhor nosso Deus, amém? Até porque nós vimos aqui que o Senhor conhece o nosso coração. Um lugar de exaltação. O Senhor disse que estava revolvendo naquele dia o opróbrio do Egito. E o que seria esse opróbrio? Né? O opróbrio é uma vergonha. Não, o autor diz que não se tratava, então, essa vergonha da escravidão imposta pelos egípcios, nem dizia respeito aos vexames e escárnios que os israelitas suportaram, ou mesmo pelas condições degradantes em que viviam. A vergonha, o vexame, a desgraça era devido às atitudes pecaminosas dos hebreus diante de Deus durante a caminhada pelo deserto. Amém? Aquela nova geração que tinha surgido ali, ela tinha então essa responsabilidade de mostrar ou demonstrar perante ao Senhor nosso Deus ali novas atitudes perante o Senhor. A murmuração, a dureza de coração e o pecado fizeram com que a primeira geração, milhares, morressem no deserto. E Deus removeu o opróbrio em Gilgal e restabeleceu a dignidade, ponto de partida para o novo capítulo da história do seu povo. Nós estudamos na primeira lição sobre isso, que a murmuração, o que acontece com a pessoa que murmura? Deus se afasta dela. O Senhor não se agrada de quem murmura. Agora, a pessoa que é grata, a pessoa que que manifesta na sua vida ali a gratidão, a devoção a Deus, essa pessoa se aproxima de Deus. A geração passada tinha sido reprovada e a consequência deles que eles tiveram, não puderam ver a terra prometida. E a nova geração ali, restabelecido então um novo concerto com o Senhor, puderam então conquistar as bênçãos prometidas por Deus. Amém? Então, Gilgal é um lugar de restabelecimento da dignidade. É um novo capítulo que se iniciava ali na vida de Israel. E mais importante, era que Deus agora era com eles, pois o Senhor via sinceridade. Eles estavam reinseridos novamente naquele pacto que havia sido quebrado anteriormente pela primeira geração, mas nós cremos num Deus de segunda chance. Você caiu, você pecou diante do Senhor, levante-se e peça perdão a Deus. E o Senhor, Ele nos trata segundo as suas misericórdias. E nós devemos louvar a Deus
pelas misericórdias do Senhor. O Senhor teve o contrato quebrado com a primeira geração, mas o Senhor restabeleceu novamente o acordo firmado anteriormente com o povo de Israel. Terceiro subtópico, lugar de prosperidade. Há um tempo na vida do servo de Deus que as coisas são difíceis, amém, irmãos? Nós passamos por esse processo. Como aconteceu na caminhada pelo deserto. Nós vimos também, irmãos, que o deserto, de certa forma, ele é bênção quando ele tem um aprendizado. Nós passamos pelo deserto. Nós estamos passando nesse momento por um deserto. Por que não dizer? Nós comentamos isso também na primeira lição. Esse deserto de não podermos irmos à igreja, de não podermos estar cultuando ao Senhor com os nossos amados irmãos. Mas nós sabemos que todo deserto tem aprendizado e o Senhor está nos ensinando. Nesse caso, é preciso ter paciência e aguardar o fim do deserto. Pode ter o tempo que tiver, mas nós sabemos que quando Deus permite o deserto na minha vida e na sua vida, é porque o Senhor quer nos aprovar. Entretanto, depois de renovada a aliança com Deus, o tempo da terra prometida chegou, nos dias de abundância e fartura e dependência de Deus. Então, é muito importante a gente enfatizar essa palavra dependência. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos do Senhor para viver. Não podemos, de certa forma, encarar uma visão de que nós não precisamos de Deus. Pelo contrário, eu sou dependente de Deus, você é dependente de Deus. Nós precisamos de Deus para viver. Deus é necessário nas nossas vidas. Antes o povo era saciado com a água da rocha, mas agora beberiam da chuva que vinha dos céus, amém? O maná cessou ali, eles passaram a comer então do fruto da terra, mas acima de tudo, eles eram dependentes do Senhor. E ai de nós, né, irmãos? Se vivermos para as nossas próprias vontades e excluirmos a existência de um Deus que dirige as nossas vidas, tem consequências, e consequências terríveis. O terceiro e último ponto fala sobre a celebração da Páscoa. É uma festa, né? Isso que vem do hebraico, Pessah, e essa festa, ela significa, essa palavra no hebraico significa passagem. Passagem de quê? Passagem da vida para a morte, é uma passagem da escravidão para a liberdade, já que nós iremos falar agora mais uma vez sobre o povo de Israel no Egito. A primeira Páscoa foi estabelecida por Deus sobre a orientação de Moisés, amém? O povo foi orientado para que no dia 10 do mês de Abibe, eles separassem um cordeiro por família e dentro de 4 dias o animal seria sacrificado, deveria ser assado e comido com pães asmos e ervas amargas, e isso apressadamente. Haja vista que o povo estaria de saída do Egito, Deus falou ainda que na noite desse 14 do primeiro mês um anjo sairia e mataria todos os primogênitos do Egito, onde não houvesse o sangue do cordeiro, a marcar os umbrais e vergas das portas. De fato, tudo isso aconteceu como foi dito pelo Senhor, amém, irmãos? Então, nós vimos aqui que Israel era um povo escravizado no Egito por Faraó, quando Moisés foi enviado por Deus para libertar o seu povo. Faraó não aceitou, de certa forma ele sofreu uma consequência e vieram as pragas, sendo que a última praga foi a morte dos primogênitos. Mas antes o Senhor mandou matar um cordeiro, o Senhor mandou eles aspergirem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas, e o anjo destruidor passaria e não entraria nas portas onde o sangue estivesse aspergido. Deveriam então comer a carne, anteriormente comer a carne do carneiro, sem mácula, do cordeiro sem mácula, e também essa comemoração ela significava para eles um grande livramento e deveria ser uma festa que eles teriam que observar anualmente em todas as gerações futuras. Um ano depois, eles celebraram então a Páscoa ali. Um ano depois, mais uma vez, o Altíssimo determinou a celebração da Páscoa.
Israel peregrinou nesse tempo pelo deserto antes, porém, de completar o segundo ano de peregrinação, os hebreus desistiram de invadir Canaã e em seus corações voltaram ao Egito. O que é interessante nós vermos aqui, irmãos? Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído dos seus corações. Da mesma forma, isso acontece com a gente. Muitas das vezes nós saímos do mundo, mas o mundo não sai dos nossos corações. Como consequência, Deus rejeitou aquela geração. Nunca mais a Páscoa foi celebrada até o dia em que a nova geração chegou a Canaã. E quando a gente fala de sangue aspergido, nós vemos que tudo no Antigo Testamento apontava para o sacrifício de Jesus. Era assim, o sangue de Jesus nos deu vitória da morte. Mas o povo de Israel esqueceu do que o Senhor tinha feito com eles e como consequência foram rejeitados pelo Senhor. Páscoa, um memorial judaico perpétuo. A Páscoa foi estabelecida em memorial perpétuo, mas o Senhor preferiu suportar a ausência dessa celebração tão importante por 39 anos. Isso, eles celebraram a primeira vez na saída do Egito, a segunda vez aconteceu no deserto, um ano depois, conforme Números 9, e agora a terceira vez quando aportava na terra prometida. Mas nós sabemos também por que Deus rejeitou e não permitiu mais que celebrassem a Páscoa, porque o povo não adiantava de jeito nenhum celebrarem a Páscoa se não havia uma adoração verdadeira diante do Senhor. Então o Senhor, de certa forma, conhecia o coração deles, estavam fazendo fazer festa aparente, o Senhor não receberia, não estava recebendo aquela adoração ali ao Senhor. E para concluirmos, a Páscoa é um símbolo poderoso. A Páscoa apontava para a morte do Cordeiro de Deus, apontando para o sacrifício expiatório de Cristo no Calvário. Há poucos dias celebramos a Páscoa. Infelizmente, para o comércio, hoje a Páscoa ela é mais no sentido mais no sentido comercial, né? As crianças, elas sabem que a Páscoa é o coelhinho, né? É o chocolate, mas para nós cristãos, nós vimos a Páscoa de outra forma, né? A Páscoa, ela é importante, pois ela nos traz a lembrança, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a morte e ressurreição do nosso amado Jesus, que derramou o seu próprio sangue como para a redenção da minha alma e da sua alma, meu querido amigo e ouvinte, que nos está nos acompanhando nessa aula. Então, não se tratava de uma mera celebração religiosa, mas de um culto ao Deus verdadeiro, o Criador do universo, ao qual, fazendo-se semelhante aos homens, entregaria voluntariamente sua vida para salvar a humanidade de seus pecados. Lá no Egito, aquele cordeiro que era sacrificado, ele estava então ali apontando para Jesus Cristo, que se fez cordeiro e morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Então nós sempre devemos ser gratos ao Senhor e nós, de certa forma, agora nós temos duas ordenanças para a igreja: a ceia, o batismo e a ceia. E quando nós estamos celebrando ao Senhor no culto de ceia, nós estamos celebrando a morte e a ressurreição de Cristo e trazendo a lembrança e gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor fez na minha vida e na sua vida. Então, a Páscoa, ela para nós simboliza isso, e quando estamos nas ceias todos os meses, nós estamos então lembrando do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, que Deus possa abençoar você. Essa foi mais uma aula para os nossos queridos jovens. Amém?